Fala pessoal, eu sou o Rafael. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho. A gente está passando aqui para trazer as métricas de três criptos do nosso portfólio. Hoje o mercado está performando bem. Você está vendo aqui na tela que a BTC está estável, né, em relação ao seu valor das últimas 24 horas, depois daquela velhinha magnífica de ontem. Porém, as altcoins, tem muita altcoin trazendo excelentes resultados, né? Do meu portfólio pessoal, vou até trazer aqui. A gente não vai falar dela porque aí se for falar dela, tá falando agora, porque tá subindo e tudo, né? Mas é uma das criptos, a gente não traz muito, né? Mas tá no nosso portfólio pessoal, olha só, a Uni tá subindo mais de 24% em relação ao seu valor das últimas 24 horas, 25% de amplitude nessa velhinha de hoje, né? Então é isso, né, pessoal? Diversificar o portfólio faz a diferença nesse momento, como eu falei, apesar da BTC estar estável, tem muita altcoin que está dando excelentes resultados, tá? Mas é isso, né? Tudo é feito aqui, pessoal, dentro da nossa estratégia, com muita calma, com muita racionalidade, né? Aquela velha paciência de sempre, a racionalidade e também constância. É por isso que nós vamos alcançando os nossos objetivos, tá? A nossa estratégia, ela não mudou desde o primeiro vídeo do canal. Você que está acompanhando há mais tempo sabe, né? Tudo é feito para que a gente possa tirar o melhor proveito sem comprometer o nosso capital, né? E aí, falando nisso, né, mais uma vez a gente tem que ressaltar o nosso grupo de Telegram. Eu particularmente não entendo porque tem pessoas que preferem pagar para receber informação de qualidade do que, né, tá num grupo, por exemplo, onde você recebe informação de qualidade. A gente tem um historial aí que é muito bom e inclusive, né, ontem a gente falou que já caiu 10% no bolso. Hoje, outra trade de 10% lá no grupo de Telegram. É isso mesmo que você está escutando. Se você não está no grupo de Telegram, você está perdendo informação relevante que pode trazer benefícios para você sem que você tenha que pagar nada por isso, tá? Mas aí, é claro, a decisão de cada um, né? Segunda trade desse mês de junho, a gente já tá saindo aí com 20%, e aí a gente já começa o vídeo falando, né? Eu particularmente estou bem satisfeito com esse tipo de movimento, porque a gente veio comentando, né? Nas últimas semanas tem momento de ser agressivo e entrar no mercado, tem momento de ficar atento e ficar aguardando. E foi exatamente isso que eu fiz, e é por isso que hoje eu particularmente estou tendo um excelente retorno, tá? Vamos falar da Inge, que está batendo 13,96, a Inge está subindo quase 1%, 14,32, 13,45, a máxima nessas últimas 24, aliás, a mínima, né? Nessas últimas 24 horas, vocês vejam que a gente está com uma velhinha de mais de 6% de amplitude da Inge. Por que que eu não vou falar da Uni hoje, né? Porque depois de um movimento como esse, é muito provável que amanhã a Uni ela possa dar uma recuada. Depois ela pode até seguir subindo, né? Mas é melhor a gente tratar de outras criptos que podem estar trazendo melhores resultados no futuro próximo. E é por isso, uma delas, você já sabe, a Inge, que deu um retorno espetacular, né, nesse último movimento, né, de abril até começo de maio. E está retornando, né? Porque de sexta-feira para cá a gente já está fazendo mais, quase 20, aliás, mais de 20%, né? De 11 até 13,96. Mas enfim, né? Olha só onde é que a gente está. A gente já está aqui na zona de agitado e a gente já está tocando essa zona em diversas criptos, né? Então você já sabe, nesse momento, pelo menos para mim, a gente vai acompanhando de perto, né? Hoje mesmo eu estava comentando, aliás, tem muita gente, pessoal, que prefere, né, ter 4 pontos de, digamos assim, o take profit, ou seja, você tirar lucro. Né? Então você vai escalonando as suas saídas da mesma forma que, como por exemplo, nós escalonamos as nossas entradas. Né? Então tem gente que faz isso. Outra forma de você também ganhar é ajustando o stop. Então, justo eu estava vendo um vídeo sobre um dos traders mais renomados do mundo comentando, né, a importância desse nosso gráfico de suportes e resistências e pessoas que utilizam ele exatamente para implementar uma ou as duas estratégias. E olha só as baleias e grandes instituições como já começam a acumular na parte de baixo do gráfico, na parte de short trades. Galera, não se enganem, né?
É bom acompanhar, é bom saber, é bom ver que o mercado vai subir, claro que é bom, todo mundo fica com um sorriso de orelha a orelha, mas isso não acontece todo dia e não vai acontecer para sempre. O mercado sobe, mas ele também dá as suas recuadas. E é nesse movimento que nós, particularmente, vamos fazendo bons lucros. Você veja que ontem, né, a gente trouxe a velhinha de DCA da BTC vermelha e olha só o que aconteceu. A BTC já deu uma derrapadinha, né? Mas enfim, se o quando a gente comenta no mercado, ó, olha aqui, ó. A gente está aqui com barra mais acentuada na parte alta do gráfico no nosso DCA de saídas, né? Na parte alta do gráfico, o DCA de saída, você já sabe pro caso da INGE, tá? Então, é bom ficar esperto e é bom ficar ligado, porque você sai a 110, volta a comprar a 104, você adquiriu mais de um Bitcoin, se você tivesse o valor cheio do BTC, né? Mas enfim, né, de cada um. Se tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha no nosso vídeo de juros compostos, que está muito interessante, exatamente para você ver como uma estratégia tão conservadora, né, esse nosso desafio 20% que a gente já fez saindo de $100, né, transformando em $3.000 em menos de um ano, né, fazendo trades de 2%, hein, 2, 3%. Olha só, a gente está indo para os 15, né? Não seria nada mal a gente ir até os 15 depois da gente ter chegado ali nos 11, né? Ó, exatamente essa faixa aqui que a gente falou, né? 11 até aqui a gente já está com mais de 20%. Se for para os 15, aí, meu amigo, lucro no bolso e esperar depois voltar para depois subir de novo, né? Métricas da Índia aí para você. Espero que esteja gostando dos nossos vídeos. Se puder, já sabe. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aí pra gente seguir trazendo esse tipo de conteúdo. Se puder deixar aquele comentário ali maroto, né? Para que a gente possa até entender se tá gostando, se não tá gostando. Quem sabe a gente pode tá trazendo outras coisas, né? Aí, né, deixa um comentário que a gente tá à disposição. Olha a Solana subindo quase 3%, 164,45, foi bater 165,67, 156, quase 6% de amplitude na velhinha da Solana, a Solana que saiu, ó, na sexta-feira, aliás, na quinta-feira saiu de 141, já tá dando mais de 10% nesse rally, né, a Solana. Vamos lá, começar com o sentimento do mercado da Solana. A gente deve estar lá em cima também, né? Todas essas métricas, pessoal, elas são atualizadas e extraídas da blockchain de cada uma das criptos. É claro que quando a gente começa com um movimento muito uniforme em todo o mercado, as métricas vão estar também mais ou menos uniformes, né? Tem algumas discrepâncias, mas é claro, por isso que, como eu sempre digo, quando você diversifica o portfólio, aqui nós temos 40 métricas. Se você quiser que a gente traga as métricas específicas de alguma cripto, é só deixar nos comentários. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? No caso da Inge, a gente já estava aqui em cima. No caso da Solana, a gente está na interseção da zona neutra do gráfico com a zona de agitado. Não deixa de ser uma zona onde a gente tem que tomar cuidado. Mas, do jeito que a Solana está, a gente pode interpretar que tem condição desse sentimento subir mais junto com o valor da Solana, o que não estaria nada mal, né? Solana que outro dia, aliás, no domingo, né? No domingo eu postei mais uma vez a história, né? Quando lá no final de 2022 eu alertei a um colega meu, né? Um amigo, sobre, né, tá adquirindo Solana porque depois a Solana poderia repuntar. Naquela época, né? Solana estava a 12, se não me engano, e eu cheguei a adquirir Solana um pouco mais baixo. Mas ficou nessa média aí, eu acho que 10, 10,50 quando eu adquiri ela naquela zona, né? E aí depois a história, né? Porque a Solana chegou a bater 290. Olha as baleias e grandes instituições já começando a acumular short trades no caso da Solana. Não dá outra, pessoal. Utiliza o bom senso, as métricas. Né? Se você utilizar o bom senso, com certeza você vai ter sucesso. Não deixa de ver os vídeos, né? Até para confirmar. Mas utilizando o bom senso, quando o mercado está subindo, 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 vai ter acumulação de short trades. Quando o mercado está caindo, acumulação de long trades, para aí depois reverter a tendência, né? É assim que acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico de DCA para Solana, como é que tá essa barrinha, ó, a Uni aqui, ó, subindo 23%. Ó, aqui, ó, várias do meu portfólio subindo mais de 10%, até aí, ó, barrinha aqui, ó, inclusive tá bem mais expressiva do que a barrinha de ontem, né, pessoal? Parte alta do gráfico de DCA de saída, não tivemos barrinha vermelha.
tivemos com a BTC deu uma derrapada. O que ocorre é que esse tipo de movimento tá bem interessante, né? Tem muita gente dizendo que é uma bull trap, né? Então é bom ficar atento. Mas, pelo que a gente está vendo, as métricas estão indicando exatamente para a gente ter cautela. Mas se continuar subindo, né, melhor, porque aí a gente vai ter mais lucro no bolso, né? Inclusive, eu particularmente, né, já estou fazendo, como eu falei, já estou fazendo boas trades e já estou, né, fazendo uma rotação de capital, né? Então, o que eu faço? Primeiro vamos aqui para esse gráfico e aí depois eu comento. Ó, 164, pessoal, a gente está indo para 176, né? Para depois ir para 187. Se voltar, é 159 a primeira parada, né? Então, como eu estava falando, tá aí as métricas da Solana para você, tá? Vamos passar aqui para Ethereum. Então, como eu estava falando, a rotação de capital, muitas vezes, pessoal, eu nem espero sair da trade. Porque o que ocorre? Quando eu vejo, por exemplo, que uma trade minha, eu já estou com 10%, e aí eu já coloco o stop naquele nível, ou então coloco o stop no break-even, mesmo sem sair da trade, eu já estou realocando esse capital em outra cripto, exatamente que possa também fazer um movimento de alta. Por quê? Porque nem todas as criptos sobem de uma vez, né? E de uma vez e uniforme. Tem umas criptos que sobem antes que outras. A gente já viu, inclusive eu tenho isso lá no grupo de Telegram, já postei para quem está lá no grupo de Telegram, que lá no grupo de Telegram você sabe, primeiro vai para BTC, depois vai para as outras altcoins de maior market cap e aí vai. Então, quando você faz essa rotação de capital, vamos supor, você pegou 10% aqui nessa alta da Ethereum, daqui a pouco esses 10% que você... Ó, aí você ajustou o stop aqui, a Ethereum seguiu subindo, você vai ajustar, mas você já pegou esses 10% de capital, já jogou em outra cripto, se ela for subindo, você está ganhando aqui de um lado e está ganhando do outro. Então, tem que ter esse tipo de compreensão e, é claro, você consegue fazer isso com mais experiência no mercado e também, né, com mais tempo para você poder estar manejando esse tipo de situação, né? Olha a Ethereum subindo mais de 5%, né? Você acabou de ver no começo do vídeo que a BTC estava quase caindo 1% e a Ethereum está subindo 5%, né? Tá aí. Mais uma vez, os que mataram a Ethereum estão, né, mordendo a língua. 2.700, a Ethereum já bateu, ó, 2.827, né? Tem o nosso gráfico lá no grupo de Telegram da Ethereum com a próxima parada da Ethereum, tá? É 2.655 a mínima nessas últimas 24 horas. Mas a gente já vai passar para o nosso sentimento do mercado. E falando nisso, quando a gente posta, por exemplo, gráfico semanal, aí o cara pensa que é todo o tempo em linha reta, quando a gente coloca uma previsão um pouco, digamos assim, de ganho. Pessoal, é assim, ó. O gráfico vai assim, tá? Então ele não vai em linha reta. Quando você consegue pegar esse tipo de movimento, aí você ganha mais, né? Eu tô cansado de explicar isso aqui. Vamos lá para ver o nosso sentimento da mercado da Ethereum, que deve estar lá em cima, né? Saindo de 1.500 para 1.000 para 2.100, praticamente 50% aí de lucro, né? Desde lá do começo de abril, você tá vendo aqui na tela, ó, tá aqui, ó. Começo de abril, né? Que foi exatamente esse fundo aqui desse movimento de recuo lá de janeiro. Olha só, não poderia ser outra, né? Estamos aqui na zona de agitado. Então, já fica esperto, porque, né, quando a gente está aqui, a gente pode ter um descanso nesse movimento de alta. Pelo gráfico que eu tenho, por exemplo, na TradingView, né, fora as métricas, né, esse movimento de alta deve continuar, mas, como eu falei, não é um movimento retilíneo. É a mesma coisa da queda aqui, ó. Você está vendo a queda, ó, subiu, depois desabou, e depois subiu, ó. Aí depois dá uma subidinha, depois desaba. Subiu aqui, ó, subiu, né? Aí subiu, depois caiu, subiu, caiu. Então, esse tipo de movimento faz com que, particularmente, eu possa aproveitar melhor o mercado, né? E também com essa rotação de capital. Às vezes você saiu aqui na Ethereum, já meteu seu lucro em outra cripto, imagina, botou na Uni há 2, 3 dias atrás, lá, ó, já está subindo só hoje mais de 20%. Olha aí, ó, claro, com a subida de 5% na Ethereum, olha só o que estão fazendo baleza das instituições, já acumulando a parte baixa do gráfico na parte de short trades, né? Ah, Rafael, pode cair, depois pode subir, claro, né? Mercado é assim, cai um dia, depois sobe. Então, por isso que essas métricas você já sabe. O time frame, ou seja, o período dessas métricas, quando a gente coleta essas métricas, é o período diário. Então, é todo dia a gente revisa
para identificar e tomar as decisões, né? Não só essas, eu particularmente não só essas métricas, como também os gráficos que a gente tem, outros tipos de informação, né? E aí a gente tenta se manter ali o mais atualizado possível para tirar o melhor proveito, né? Ó, a RB aqui subindo aqui, ó. A gente trouxe outro dia aí, ó, subindo 11%, né? A RB a gente não sei. Ó, opa! Olha, já fica esperto, né? Da mesma forma que ontem a gente teve na BTC, hoje a gente tá tendo na Ethereum, tá? Aí, ó, as métricas não mentem. Então, a gente tá na zona alta, né, no sentimento do mercado, zona de agitado. A gente tá com a barrinha mais expressiva de baleias e grandes instituições acumulando short trades, e aí a gente já tem uma barrinha vermelha, né, no dosso de CA de saída, né? Então amanhã com certeza a Ethereum deve dar uma respirada e uma recuada, tá? Não significa, né, que outras criptos não podem subir. Por exemplo, você está vendo, a Uni já está subindo mais de 20% no diário, tá? Olha a AVE aqui, ó, que a gente trouxe ontem, né? Aí, ó, por isso que é bom acompanhar os vídeos. A AVE aqui lá em cima batendo mais de $300, tá? Se tivesse acompanhado os vídeos, né? Olha só aqui, ó, 7.339 a gente rompeu, esse aqui já rompeu, e aqui a gente está indo exatamente para lá, né? 2.855. Se romper, meu amigo, a gente vai subir lá em cima, né? 2.827 a gente bateu, olha isso. 2.827, 2.855 a nossa próxima resistência. Métricas de hoje para você, galera, dá aquela moral aí. Vocês estão vendo que funciona. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.